administração pública. Eu sempre militei na área de direitos humanos e criminal. Trabalhei bastante tempo no IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Exerci 2 mandatos como ouvidora externa da Defensoria Pública. Acabei, naquela época ainda tinha, conseguindo uma bolsa de sanduíche para fazer parte do meu doutorado em Portugal. Voltei faz um tempinho e hoje eu estou no IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e na Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Acho que o convite para que eu estivesse aqui com vocês é justamente para falar a partir dessa experiência que eu tive como ouvidora externa, que tem esse papel, por lei, de fomentar a participação e o controle social dentro da Defensoria Pública. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida com relação a mim, que vocês queiram saber, falar. Você é defensora pública? Não sou. E a gente vai chegar nesse exato ponto do que é uma ouvidoria externa. O que quer dizer isso, que lugar foi esse que eu ocupei. Tudo bem? Boa noite. A gente fez uma rodadazinha de apresentação. Você pode se apresentar? Vou me adaptar aqui com... Primeiro, todo mundo é a primeira vez que faz o curso? Tá. Então eu vou começar do começo, se de alguma forma eu for tocando em alguma coisa que vocês já viram, vocês podem dizer e a gente vai repensando aqui. Acho que a ideia é a gente conversar e trocar e não só eu ficar falando. Tem que fazer sentido para vocês e a gente tem que estar na mesma página para conseguir dialogar certinho. Alguém já contou para vocês como surgiu a Defensoria de São Paulo? Não? Legal, essa é a parte mais bacana. Desde a Constituição de 88, todos os estados do país têm que, combinado que contassem com defensorias públicas para garantir o acesso à justiça para quem não tem condições de arcar com a sua defesa ou com acesso à justiça de alguma forma, sem prejuízo do seu sustento ou do sustento da sua família. Então isso começa em 1988, a gente já tinha algumas experiências anteriores, como o caso do Rio de Janeiro, que é muito anterior à Constituição de 88, mas a partir de 88 isso passa a ser uma obrigação para todos os estados do país. São Paulo, apesar de muitas vezes ocupar uma posição de liderança em diversos aspectos, quase sempre não positivos, no país, foi um dos últimos estados a criar a sua Defensoria Pública. E isso não se deu de uma maneira espontânea. Tem um elemento aqui que eu acho que é legal vocês saberem, não só para a Defensoria Pública, mas de forma geral. A única pessoa que pode apresentar um projeto de lei para criar uma instituição pública é o chefe do Poder Executivo. Então, a gente precisava que o governador apresentasse um projeto de lei que tramitaria na Assembleia Legislativa para que a Defensoria fosse criada. Isso não aconteceu de maneira espontânea. Houve uma grande mobilização, que foi o movimento pela criação da Defensoria Pública, que começou no ano 2000, isso se formaliza aí no ano de 2002, mais ou menos, e esse movimento congrega, ao final, mais de 400 entidades e movimentos sociais e populares de diversas áreas que passam a brigar pela criação de uma Defensoria Pública no estado de São Paulo. A criação da Defensoria se dá em 2006, então não é uma coisa que acontece da noite para o dia, é uma grande mobilização que compra muita briga, que leva esse debate para várias instâncias, que faz debates acadêmicos, debates políticos e também constrói o anteprojeto de lei que dá origem à Defensoria Pública. Vocês sabem o que é um anteprojeto de lei ou é legal falar? O projeto de lei, ele já tem um formato próprio e ele é apresentado por um parlamentar para que aquela proposta se torne de fato uma nova lei. O anteprojeto é quando você tem uma ideia de uma lei e você começa a discutir aquela ideia com o parlamentar para que ele encampe aquela proposta e aquilo se torne de fato um projeto de lei, ou seja, que ele seja apresentado como uma proposta legislativa.
o Movimento pela Defensoria Pública criou o anteprojeto de lei de criação da Defensoria Pública. Agora, os movimentos sociais, tendo a vivência que tem e tendo o acúmulo que tem a respeito de como funcionam as instituições de justiça, tinha muita clareza de que não brigava pela criação de mais uma instituição de justiça encastelada, como eram as demais que já estavam postas. Então, quando o movimento passa a brigar pela criação de uma nova defensoria, o que ele busca é a não replicação do modelo das instituições que já estavam postas. E para isso, alguns pilares foram estruturados como pilares do funcionamento da Defensoria Pública. Especialmente que a gestão da instituição ela fosse diferente das outras, que ela fosse uma gestão democrática. Já num outro combinado, a partir da década de 88, o combinado era outro. Isso não alcançou nem o tribunal e nem a expectativa que a gente tinha de Ministério Público, né? Que com a Constituição de 88 tinha um grande sonho do que seria o Ministério Público. Aí já no ano 2000 já se tinha clareza de que aquilo tinha sido uma aposta frustrada dos movimentos sociais, que o Ministério Público, antes de se tornar um aliado na promoção da justiça, se tornou muitas vezes um degrau a mais com o qual a gente tem que lidar todo dia. Então, o que o movimento pela criação da Defensoria buscou foi inserir no projeto de lei mecanismos de participação e controle social que fizessem com que a instituição não reproduzisse os modelos de instituições que já estavam postas. Isso é o que eu venho chamando de fenda na justiça. Foi criada por meio desse movimento uma fenda democrática dentro do sistema de justiça por meio de um novo modelo de defensoria pública. Se eu disser qualquer palavra aqui que não faça sentido para vocês, ou conceito, ou qualquer coisa, por favor, levanta a mão, me fala. Eu não tenho nenhum problema de interromper, da gente trocar, da gente voltar, de dizer de outro jeito. Então, às vezes eu tô falando algumas coisas que eu tô vendo umas carinhas assim, meio de não tenho certeza. Não fica com dúvida, porque não faz sentido a gente estar aqui nesse diálogo se alguma coisa não ficar clara. Beleza? E nenhuma, vocês estão cansados de saber disso, nenhuma pergunta é boba, né? Absolutamente. Qualquer pergunta tem que vir para a mesa para a gente poder avançar. O delay aqui. Então, um pouco isso do que a gente estava dizendo, essa perspectiva de mecanismos de participação e controle social, ela vem com o processo de democratização que a gente vivencia a partir da Constituição de 88. O que quer dizer isso? No slide anterior, eu não consegui entender o que quis dizer com não relegar a decisão deste ou daquele gestor à promoção de preceitos da gestão democrática. Beleza. Quando o movimento vai lá brigar para que esteja na lei a existência dos mecanismos de participação e controle social, o que ele queria com isso? Que aquilo fosse definitivamente institucionalizado, ou seja, que aquilo fosse o pilar da instituição, que não depende do defensor público geral ou do conselho superior daquela determinada composição. Não cabe a ele decidir se ele vai ter ou não vai ter ouvidoria externa, se ele vai ter ou não vai ter ciclo de conferência, se ele vai ter ou não vai ter momento aberto. O que o movimento buscava com a inserção no projeto de lei desses mecanismos, de artigos que previssem esses mecanismos, era que isso fosse institucionalizado e não dependesse da boa vontade desse ou daquele gestor, porque não dá pra gente ter uma gestão que decide cumprir a lei e outra que não, né? Então a ideia foi, se a gente deixar isso só como uma ideia, a chance de isso se perder no tempo é muito grande. Então a ideia de institucionalizar, quando eu coloco aqui, é inserir dispositivos legais que garantissem que isso fosse um pilar do qual nenhum gestor pudesse abrir mão no decorrer do tempo. Essa foi a que eu expliquei. Quando eu digo mecanismos de participação e controle, é uma linguagem que faz sentido para vocês ou não necessariamente? Sim? Não todo mundo. Então, basicamente, o que eu quero dizer assim, a Constituição diz, todo poder emana do povo. Isso começa assim. Isso quer dizer que o poder é nosso. Por mais que a gente possa, eventualmente, eleger pessoas para nos representar ou ter instituições que nos representam de alguma forma,
O servidor público, que é o caso do juiz, é o caso do promotor, é o caso do defensor, é o caso do prefeito, é o caso de qualquer funcionário público, ele tem que servir ao público. E quando a gente pensa em qualquer estrutura efetivamente democrática, é o Estado quem tem que temer a sociedade, e não a sociedade que tem que temer o Estado. Agora, como qualquer conglomeração humana, as instituições são feitas de pessoas, passíveis das mais diversas variações que o ser humano tem. Não faz sentido a gente pensar uma estrutura de Estado que dependa da boa vontade do servidor público para que as coisas saiam como combinado. É a partir dessa lógica que se definiu na Constituição de 88 que todo o Estado brasileiro, e aqui eu estou falando de legislativo, executivo e sistema de justiça, na esfera municipal, estadual e federal, deveria ser transparente, ter possibilidade de controle social e ter a participação social na definição das suas políticas. A gente vai avançar e vai ver isso com um pouquinho mais de calma. Mas basicamente eu quero dizer, imagina uma tomada de decisão, como é que muitas vezes a tomada de decisão é feita? Ela é feita com dois principais personagens. O tomador de decisão, que é quem tem poder para aquilo, e um técnico que lhe dá suporte para que aquela decisão seja tomada. O que a Constituição consagrou, e que os movimentos brigaram para que existisse também na Defensoria Pública, é um terceiro pilar que fizesse com que essa estrutura ficasse em pé, que é aquele que é o destinatário do serviço dessa instituição também tem que dizer para a instituição o que é que importa para ela. Como a gente ainda vai entrar nos mecanismos específicos da Defensoria mais tarde, eu vou dar um exemplo que não é de Defensoria, ainda no campo abstrato para a gente entender, mas com um exemplo prático. Eu me lembro do momento onde eu estava participando de um debate de uma cidade pequena que discutia, era uma nova prefeitura e discutia-se o que ia fazer com aqueles poucos recursos que se tinha. E a decisão era, bom, vamos garantir saneamento básico para todas as regiões da cidade. Alguém tem dúvida que saneamento básico é importante? Nenhuma, até aí está tudo certo. De repente, durante o debate sobre isso, uma mulher levanta e diz, olha, não, para a gente é mais importante garantir iluminação pública, porque eu não consigo sair do ponto de ônibus até a minha casa se sofrer algum tipo de assédio. O tomador de decisão e o técnico, ele não tem como enxergar isso se não houver uma possibilidade de escuta. Um outro exemplo, se não me engano, foi no Ceará, de uma cidade onde tinha um grande problema com a questão da educação das crianças e do abandono e da estrutura familiar e diversos problemas. Até no momento onde se cria uma audiência pública onde o povo vai lá dizer qual é o problema. Eles trabalhavam, se não me engano, era numa granja e o momento de recolher os ovos era à noite. As mulheres trabalhavam todas as noites e as creches só funcionavam de manhã. Só funcionava durante o dia. A creche não atendia aquelas mulheres. É muito difícil você de fato conseguir fazer com que uma instituição pública funcione para o fim que dê origem à razão da sua existência, se não houver formas das pessoas que são a razão de ser daquela instituição dizerem para a instituição para que ela se destina. Porque isso muda. A gente tem questões mais emergenciais, menos emergenciais, dependendo de como está tantas coisas. E quando a Constituição vem e traz esse modelo pra gente, uma democracia que não é só feita das pessoas votarem, mas é também feita de mecanismos onde as pessoas possam participar e controlar o Estado permanentemente, é o que a gente pactuou em 1988. O sistema de justiça, e quando eu falo sistema de justiça, eu estou falando especialmente de Ministério Público, Tribunal, Magistratura e Defensoria Pública, o sistema de justiça ficou fora desse avanço democrático. Até que aqui em São Paulo, graças a um grande atraso histórico na criação da Defensoria Pública, o movimento social, via Movimento pela Criação da Defensoria Pública, toma a frente da construção de um novo modelo de Defensoria Pública, que é esse modelo participativo. Então, só retomando o texto aqui para ver se ele está fazendo sentido, que eu sei que é esse material que vocês vão ficar.
A deliberação é um processo de debate público em que os participantes oferecem propostas e justificações para sustentar as decisões coletivas em meios a conflitos sociais. Não existe situação sem conflito social. Né? Conflito social, hoje e sempre, é a base das relações do nosso país. De que maneira uma instituição vai se colocar diante desses conflitos? Ela pode decidir isso sozinha? Não deveria. Na prática, muitas vezes. Então, os mecanismos de participação e controle servem para tentar diminuir os efeitos do isolamento que as instituições buscam para si mesmas muitas vezes. E a deliberação pública cria oportunidades para que os usuários da defensoria possam criticá-las, aperfeiçoá-las e potencialmente transformar suas diretrizes. Esses mecanismos aumentam não só a legitimidade da instituição, mas permitem um respiro democratizante dentro do sistema de justiça. É a primeira vez que a gente tem esses mecanismos numa instituição de justiça. Aqui eu coloquei alguns exemplos de que maneira a Constituição trouxe a perspectiva de participação social. Então, no Poder Executivo, seja no federal, no estadual ou no municipal, a gente tem desde os conselhos de direitos, Conselho da Infância e Juventude, Conselho da Mulher, Conselho LGBT, População de Rua, Direitos Humanos. Os conselhos já são um avanço democratizante de participação social. A gente tem o próprio orçamento participativo, que teve uma importância muito grande no país já há algum tempo, isso acabou, infelizmente, caindo em desuso, mas nós ainda somos protagonistas nisso, o Brasil, e vira e mexe a gente volta a ter iniciativas nesse sentido. Conferências, eu não sei se vocês já participaram de alguma conferência, como Conferência de Direitos Humanos, Conferência de Segurança Pública, Conferência da Saúde. São momentos onde, no momento de pensar qual vai ser o plano de governo a respeito dessa temática, as pessoas são chamadas, não só os destinatários do serviço, mas também os funcionários do sistema de saúde, ou de qualquer outra área, são chamados a dar a sua opinião na contribuição da construção daquele plano. No caso do Poder Legislativo, a gente pode falar das audiências públicas, do acompanhamento de processos, das comissões também especiais e de iniciativas legislativas. Isso é um retrato simplificado de como a gente já tinha mecanismos de participação e controle social funcionando nas três esferas, municipal, estadual e federal, tanto no executivo quanto no legislativo. Quando a gente olha para o sistema de justiça, o cenário é diferente. Aqui a gente pode falar, tanto no federal como no estadual, magistratura, Ministério Público e, mais recentemente, a Defensoria Pública. Quando a gente olha para o sistema de justiça, a gente tem uma série de problemas que passa pela linguagem, que passa pelos procedimentos, que passa inclusive pela vestimenta, pela composição, pela desigualdade de tratamento entre classes e raças. Há uma série de questões que ficam ainda mais dramáticas quando a gente olha para o sistema de justiça. Eu sempre brinco, o operador do direito é aquela pessoa que usa uma roupa que ninguém usa, que fala uma língua que ninguém entende, que segue procedimentos absolutamente misteriosos para a maioria das pessoas. Como é que a gente faz o controle social e a participação social de uma coisa que a gente não entende e que é feito para não entender? Então, há uma série de dificuldades postas nesse contexto e que, quando o movimento pela criação da Defensoria começa a pensar nisso, estabelece alguns desses mecanismos, que é o que eu gostaria de falar com vocês, que é o que deve cair na prova de vocês, sobretudo. Esse material eu vou deixar com vocês, já está com vocês. Eu não sei como é que está agora, hoje em dia. Tem algum curso aberto? Desculpa, gente, minha ignorância. Tem um andamento, mas o Paraná que está na segunda fase. Tá. O Paraná também já adotou parte desses mecanismos de participação que tem aqui. Eu vou falar quais estados adotaram e quais não adotaram. No caso do estado de São Paulo, durante algum tempo, o trabalho que meu mestrado deu origem, ele gerou um livro que chama Uma Fenda na Justiça. Em alguns períodos ele teve listado entre as obras de leitura para isso. Eu posso mandar para vocês em PDF se vocês quiserem. Combinado. Então, quando a gente olha para o anteprojeto de lei criado pelo movimento, ele dá origem a um projeto de lei que, por sua vez, dá origem à Lei 988, que criou a Defensoria Pública de São Paulo, que é onde nasce esses mecanismos que hoje a gente vai olhar com mais calma.
Aqui eu botei o texto de lei. Eu sugiro que a gente não pare para ler os textos de lei, mas se vocês quiserem a gente pode fazer isso. Não sei que dinâmica que funciona melhor para vocês. Ok. Então, depois vocês fazem essa leitura com um pouquinho mais de calma. E eu queria falar para vocês especificamente dos mecanismos. Que mecanismos são esses? Os ciclos de conferência. Vocês sabem o que é o ciclo de conferência? Já ouviram falar? As conferências públicas, essas que eu falei para vocês, de todas essas áreas, elas aconteceram sobretudo no Executivo Federal nos últimos 20 anos. E é isso, vai construir o Plano Nacional de Segurança Pública, chama todo mundo que tem de segurança pública e faz por etapas. Você tem a etapa regional, que ouve o pessoal dali, e além daquelas pessoas que estão ali, naquela determinada região, dizerem o que é mais importante para elas, elas também elegem delegados que vão representar as prioridades aprovadas naquela região na próxima etapa da conferência. Como é que funciona isso na Defensoria Pública? A gente tem as conferências, acontecem a cada 2 anos, elas são feitas, é um ciclo que é composto de 2 etapas, a pré-conferência regional e a conferência estadual. O que isso quer dizer? Que em todas as regiões do estado, onde tiver Defensoria Pública, há um momento, a cada 2 anos, onde as pessoas são chamadas a dizer o que a Defensoria Pública deve priorizar nos próximos 2 anos. Então, Bauru, Araçatuba, São José dos Campos, Vale do Ribeira, todas as regiões, num determinado momento, chamam a comunidade para dialogar e dizer qual é a sua prioridade. E aí tem algumas lógicas que são pensadas para que isso funcione bem. Por exemplo, eu sempre militei no sistema criminal e no sistema prisional feminino. Dificilmente eu tenho uma contribuição para dar na pauta racial, por exemplo. Posso dizer o que eu acho, mas não sou eu, né? Não é a minha voz que tem que estar nesse espaço. Então, esse ciclo de conferência, ele é organizado em grupos temáticos de acordo com os núcleos estratégicos, os núcleos especializados da Defensoria Pública. Então você tem lá o grupo de trabalho do sistema prisional, o grupo de trabalho de infância e juventude, o grupo de trabalho de direitos humanos, o grupo de trabalho de combate à discriminação, racismo e preconceito, da mulher e assim por diante. Aí você chama todo mundo que entende daquela, que tem o acúmulo naquela área, para sentar junto e dizer, olha, pra gente o importante para a Defensoria é que ela se ocupe de determinados pontos que aquela comunidade tem naquele momento. Cada grupo faz esse seu acumulado, faz essa sua construção. Então, digamos que a gente estivesse aqui, cada um vai para um grupo, separa, faz a construção do que é mais importante e depois tem o momento da plenária, que é todos os grupos voltam, deixam as suas propostas à vistas e há então uma votação entre todo mundo que está aqui do que deve ser priorizado dentro de cada área. E aí no momento de votar eu não voto só na minha área, eu voto em todas as áreas. Então, digamos, o seu grupo vai lá e faz 10 propostas. Está na regra que pelo menos as 2 mais votadas do seu grupo estarão no resultado final para a gente garantir que nenhum grupo fique de fora. Mas aí todo mundo vota e no final a gente faz uma contagem e separa um determinado número de propostas aprovadas daquela pré-conferência. Além de definir quais são as propostas daquela pré-conferência, a gente também define quem é que vai representar aquelas propostas numa próxima etapa. Isso acontece em todas as regiões do estado, na etapa pré-regional, e depois a gente tem, nas etapas regionais, depois a gente tem um encontro estadual, onde vêm esses representantes de todas as regiões do estado, para juntos chegarem à conclusão de quais são as 50 propostas principais para a Defensoria Pública nos próximos 2 anos. Isso depois vai para a Administração Superior da Defensoria Pública, que deve construir um plano de atuação a partir dessa demanda apresentada pelas regionais e pela Conferência Estadual. E isso então é submetido ao Conselho Superior da Defensoria Pública, que vota o plano de atuação da Defensoria Pública. Uma dúvida, esses nomes que eu estou falando para vocês, Administração Superior, Conselho Superior, Defensor Público Geral, faz sentido? Vocês já viram isso?
Se alguém tiver dúvida, pergunta, tá? Eu sei que pra quem conhece é fácil, mas pra quem não conhece é dificílimo de saber. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Não sei se você vai falar disso mais pra frente, mas posso dessas propostas, de área para voltar e tudo mais, como é que a gente faz para garantir que essas propostas de fato sejam implementadas? Porque eu estudo isso bastante nos grupos que participo. Tipo, a gente discute bastante, tem muito trabalho para elaborar as coisas, mas aí depois que a gente conseguiu definir qual é o trabalho, qual é o escopo, a gente não consegue acompanhar, talvez até aconteça, mas a gente não consegue acompanhar a extensão, o resultado aí na prática. Isso é um gargalo. Eu acho que a gente pode talvez separar a nossa conversa aqui em dois momentos. Tudo isso que eu estou falando para vocês, isso é o modelo ideal, isso é o combinado. Eu não acho que as conferências estão funcionando. Tá? A minha leitura não é de que que os combinados estão sendo cumpridos. Eu posso até passar também um link para vocês. Eu fiquei 4 anos como ouvidora externa, eu vou explicar o que é isso já. No final eu fiz um relatório de gestão sobre os 4 anos que eu estive lá e eu acompanhei 2 ciclos de conferência. E eu fui olhar, eu fiz um mapeamento de quais propostas elas foram implementadas, não foram implementadas. E a minha leitura é que as propostas elas são implementadas quando elas coincidem com o que os núcleos especializados já queriam fazer. Quando elas divergem, elas são abandonadas. Agora, assim como qualquer exercício da cidadania, isso demanda da gente uma vigilância ativa permanente de briga para que os combinados sejam cumpridos. E é muito difícil de fato. Muitas vezes a única coisa que a gente tem, muitas vezes não, quase invariavelmente, a única coisa de quem briga pela cidadania tem é o poder de constrangimento. Eu acho que a gente ainda tem como constranger a Defensoria Pública do Estado de São Paulo a cumprir os combinados. Se a gente vai ter por muito tempo, eu não tenho certeza. Mas eu acho que isso que a gente está falando aqui, esse modelo que a gente está falando aqui, foi um modelo muito zelosamente construído. Ele é um modelo muito caro. Ele é muito valioso enquanto desenho institucional a ser perseguido. E a minha leitura é que a Defensoria tem deixado de lado, antes de tentar, no seu máximo, a criação a efetivação desses combinados. E é muito difícil isso, e é uma vivência que a gente passa em quase todas as áreas de disputa cidadã. Por exemplo, quantas vezes a gente ouve, a gente teve a lei antimanicomial, que teve ali um combinado de que, acabamos com os manicômios. 10 anos depois, a gente tem um cenário de que, a lei antimanicomial não deu certo, vamos voltar a internar as pessoas. Pera lá, tinha um monte de questões que estavam combinadas para que a lei antimanicomial funcionasse. Então você tem toda uma política SUS que precisaria estar funcionando para que a lei antimanicomial fosse aplicada. O que a gente vê com a lei antimanicomial? As pessoas desistindo da sua aplicação, da aplicação dessa lei antes de tentá-la como combinado. O que eu avalio hoje na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que é a única que tem ciclo de conferência, é que ela também tende a deixar de lado a importância das conferências antes de ter se comprometido de fato em tentar esse mecanismo a sério. Essa é a minha... Luciana, talvez pelo excesso de autonomia que ela tem, ela acaba deixando de lado o que ela não prioriza. Sim. Ela se vê obrigada a responder. Porque, sim, eu concordo com você e acho que isso é um debate bastante importante e necessário para a gente conseguir avançar na construção de um sistema de justiça que seja efetivamente válido para qualquer coisa que não seja para os seus próprios membros, né? Que é um grande debate. Mas o que eu queria propor, talvez que a gente avançasse no conteúdo de prova e depois eu fico para a gente conversar sobre o que... Eu tenho várias críticas. Eu fiz o meu mestrado
A criação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e defendendo esse modelo com unhas e dentes. E no meu doutorado eu já revejo essa minha posição de maneira bastante dramática. Agora, eu acho que no momento da gente pensar em qual prova vai ser aplicada para vocês, eu ainda acho que esses valores vão estar refletidos na prova de São Paulo, pelo menos. Me parece importante que vocês conheçam esse conteúdo da forma como eu estou contando, ou seja, qual é a razão de ser dele, para que vocês consigam introjetar, e na minha esperança que vocês passem e levem ele adiante. Então, minha proposta hoje é que a gente vença o conteúdo e depois a gente entra nesse debate com mais tranquilidade. Você foi muito cirúrgica na sua avaliação. Esse é o grande problema. Não tenho dúvida. Eu coloquei aqui quais são os grupos de trabalho que são estruturados durante o ciclo de conferência, que coincidem com os núcleos especializados da Defensoria Pública, salvo algumas variações, como é o caso do meio ambiente no núcleo Cidadania e Direitos Humanos, que não tem o meio ambiente no título, pelo menos não tinha, não sei se mudou, mas na conferência isso acaba entrando nesse rol. Então fica Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente, combate à discriminação, racismo e preconceito, promoção e defesa dos direitos da mulher, direito do idoso e pessoa com deficiência, infância e juventude, situação carcerária, habitação, urbanismo e conflitos agrários, direitos do consumidor e política institucional e educação e direitos. Essa é a parte que não existe no núcleo especializado, mas que é uma reflexão institucional a respeito das prioridades sem ser com recorte temático. Aqui eu trouxe para vocês um mapinha de como é que se distribuem as pré-conferências pelas regionais que são integradas pela Defensoria Pública. Eu parei aqui no 4º ciclo, tá? Esse mapa está até o 4º ciclo, mas é basicamente para dar ideia para vocês da abrangência geográfica disso, e conforme vão expandindo os números de regionais da Defensoria Pública, deve-se aumentar também os números de pré-conferências regionais que dão origem àquelas propostas iniciais que depois vão para a etapa estadual. Qual é o fluxo do ciclo de conferência? Então, a cada 2 anos, abarca todas as regionais das defensorias. Os sujeitos que devem ocupar esses espaços são os usuários da defensoria e os movimentos sociais populares. E o fluxo é as pré-conferências, a conferência estadual, o resultado encaminhado para a administração superior compor um plano de ação que é submetido ao Conselho Superior para aprovação, e isso se torna um plano de atuação institucional que deveria pautar todas as prioridades institucionais da Defensoria Pública. O monitoramento do ciclo de conferências, normativamente, deve ser feito pelos núcleos especializados, pela ouvidoria e pela primeira subdefensoria. Esse é o desenho colocado para esse mecanismo. Ouvidoria externa. Alguém me perguntou se eu sou defensora. Não sou. E como é que funciona essa história de ouvidoria externa? Ouvidoria é uma palavra que faz sentido para vocês? Vocês sabem o que significa? Porque nem todo mundo sabe. Ombudsman? É como se fosse um ombudsman, sim. Que basicamente é alguém que faz um olhar externo sobre o funcionamento de uma determinada... no caso do ombudsman, no Brasil, a gente tem sobretudo em veículos de comunicação. Salvo engano, hoje no Brasil são só 2, é a Folha de São Paulo e o jornal O Povo, o Grupo Povo do Ceará, que envolve rádio, jornal e TV, filiada da Rede Globo de lá. São os 2 únicos jornais que têm ombudsman. No poder público, isso se chama ouvidoria, que é alguém que vai representar a demanda do destinatário do serviço na tomada de decisão de uma instituição. Que raios quer dizer isso? O ouvidor, ele é um sujeito de fora que vem olhar para a instituição e operar dentro dela como representante da voz daquele que não está ali na tomada de decisão. Os ciclos de conferência mostram as prioridades para cada 2 anos, mas dentro desses 2 anos, o que é que vai acontecer? Como é que a instituição vai caminhar? De que forma vão ser repensadas as políticas institucionais? Como é que vai ser geridos os conflitos que surgem nesse período? Como é que vai ser... O que quer dizer isso? Que a gente vai ter alguém na instituição
com a sua equipe, ocupado o tempo todo de pensar o funcionamento da instituição a partir da lógica do destinatário do serviço. E como é que ele pode fazer isso? Tem algumas ferramentas, desde o atendimento do balcão. Então, as reclamações chegam via ouvidoria, alguém que não conseguiu ser atendido, alguém que teve algum tipo de problema, uma reclamação, uma dúvida, algum tipo de esclarecimento, qualquer tipo de questão deve ser apresentada na ouvidoria, que é um espaço desburocratizado de acolhimento das pessoas. A ouvidoria ela não é uma corregedoria, porque a corregedoria ela tem toda uma formalidade da correição, né? Ela tem todo um sistema acusatório, não, a ouvidoria ela é desburocratizada, ela tenta romper aquelas dificuldades que a gente colocou de linguagem, de roupagem. Ela é o canal onde as pessoas devem se sentir à vontade para chegar e colocar as suas questões. Agora, existe um acúmulo muito grande na literatura e na prática a respeito de como é que deve ser uma ouvidoria. Adianta uma ouvidoria que seja de uma pessoa que já seja da instituição? E por vários motivos. O primeiro dele é o espírito de corpo. O corporativismo é um vício muito difícil de se combater no funcionalismo público. Então, desde essa questão inicial de o meu espírito de corpo atrapalha a minha função de fiscalizador da instituição, até questões da dinâmica operacional do dia a dia, de como é que eu vou processar uma reclamação do meu colega, isso para ficar na operação mais básica. Mas tem alguns elementos que são ainda mais importantes, que é, se eu quero causar transformação dentro de uma instituição, eu dificilmente consigo trazer novos elementos se eu não vier de um outro lugar. Se eu não tiver um outro acúmulo, não puder contribuir com outra linguagem, com outras formas de construção. A ouvidoria externa, no modelo da Defensoria Pública, ela quer dizer alguém que não integre os quadros da carreira, ou seja, não é nem defensor nem servidor, que seja eleito para exercício de mandato, ou seja, que também tem um período exato onde a pessoa pode ficar lá. Ela só pode ficar 2 anos prorrogáveis por mais 2 anos, passando por processo de eleição de novo. Eu fiquei 4 anos. Basta. Ninguém basta. Eu não tinha a mínima condição de continuar contribuindo se eu ficasse mais tempo lá. Porque você ou se torna parte daquilo e naturaliza aquilo que você devia desnaturalizar, ou você se torna alguém que já brigou com todo mundo. Porque ou você naturaliza ou você treta. E o equilíbrio entre isso, ele requer renovação para continuar o tempo todo com a chama acesa daquilo que está combinado. Então, o ouvidor externo, ele é alguém que é eleito para o exercício de mandato, para representar a voz do destinatário do serviço da defensoria dentro da instituição. Mas como é que ele faz isso? O Conselho Superior da Defensoria, que é... Alguém já falou de Conselho Superior para vocês, pelo jeito? Não? Vocês vão ter essa aula ainda. Então, vou falar disso, que é importante. Vocês vão olhar disso com calma. Eu não trouxe a composição certinha para dizer para vocês, então eu não vou saber isso de cabeça, mas eu vou dar a ideia geral e vocês ainda vão ter essa aula. A administração da defensoria, ela é feita pela Defensoria Geral, que é eleita para exercer essa função, e tem o Defensor Público Geral, que hoje é o Davi Depiné, e você tem o primeiro subdefensor geral, que é como se fosse o braço direito ou o substituto do defensor. Tudo quando o defensor público geral não puder ir, o primeiro subdefensor público geral pode substituí-lo. E você tem o segundo e o terceiro subdefensor público geral. Um cuida da capital e o outro cuida da capital região metropolitana e o outro cuida do litoral interior. Isso são como se fosse o executivo da Defensoria Pública. Agora a gente também tem como se fosse o legislativo da Defensoria Pública, que é onde as normas são aprovadas, são votadas, são submetidas. É como se fosse um parlamento, é um legislativo mesmo, onde as normas são construídas. Isso é o Conselho Superior da Defensoria Pública. Esse conselho ele é integrado por pessoas eleitas pela carreira para estar lá. Então, cada nível da carreira tem o seu representante. Salvo engano, também tem por região do estado, mas eu não sei se isso ainda está assim. Você tem a administração superior, você tem, ou seja, o defensor público geral, o segundo e o terceiro sub. Se o defensor geral não está, você tem o primeiro sub representando ele.
O corregedor também tem assento como membro nato, e tem outros 2 sujeitos que são membro nato do Conselho Superior, que é o representante da Associação de Defensores e o ouvidor externo. O que isso quer dizer? Que qualquer política institucional que for ser criada, revogada ou modificada, você garanta que tem alguém ali fiscalizando essa tomada de decisão para representar a voz do destinatário do serviço naquela tomada de decisão. Tipo, o bicho não vem que não tem. Não adianta vir por aí que vocês estão deixando de desconsiderar que mudar isso vai impactar o cidadão de uma determinada forma, que isso é ruim. E vamos pensar que o ouvidor ele não tem direito a voto, mas ele tem direito à voz. Então o ouvidor pode pedir vista de... Tudo acontece via... Tudo cartório, né? Tudo processo, tudo muito papel. Então o ouvidor ele pode pedir vista do processo e apresentar a sua contribuição de forma escrita. Então ele não conta como voto, mas ele pode ter formato de voto e ele pode se manifestar sobre isso. E o ouvidor também pode fazer propostas de alterações institucionais, de políticas institucionais, visando aquilo que ele entende que é mais importante fazer naquele momento. Na minha gestão, tem um ponto específico que eu me orgulho muito de ter apresentado e ter caminhado, que foi a política de cotas étnico-raciais na Defensoria Pública. Além de outras questões, nós tiveram 2 específicas, que uma tem a ver com a transparência, com a lei de acesso à informação, de que maneira ela ia ser aplicada institucionalmente, e a outra é a das cotas étnico-raciais. Eu não tinha dúvida que aquilo era mais importante para fazer naquele momento, né? E de que maneira você usa aquele espaço para fazer essas construções avançarem. Então, o ouvidor externo ele tem esse perfil de... Isso é muito importante. De qualquer prova que vocês forem fazer sobre defensoria pública no país, a chance de ouvidoria externa cair é grande. Porque isso nasce... A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Isso nasce em São Paulo, com esse anteprojeto de lei, com a criação da Defensoria de São Paulo, em 2006. Em 2009, tem uma lei federal que estende o modelo de ouvidoria externa para todo o país. A gente vai olhar isso com calma daqui a pouco. E o que quer dizer isso? Então, que alguém de fora da carreira, eleito, de que forma essa pessoa é eleita? No caso do Estado de São Paulo, existe uma lista tríplice, que é votada pelo CONDEP, que é o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, que encaminha essa lista tríplice para o Conselho Superior selecionar um dentre esses 3 nomes para exercício de mandato de 2 anos, prorrogáveis por no máximo mais 2, repetido o mesmo processo de eleição. E além de fazer esse trabalho do dia a dia de ouvidoria, ele também tem essa função de membro permanente do Conselho Superior e de promoção dos mecanismos de participação e controle social. Deixa eu passar aqui. Aqui tem o que compete à ouvidoria fazer. Eu não vou fazer leitura dos textos, mas esse especificamente eu acho importante a gente fazer. Compete à ouvidoria geral, dentre outras, as seguintes atribuições: receber dos membros da Defensoria Pública do Estado ou do público externo reclamações relacionadas à qualidade do serviço prestado pela instituição, bem como sugestões para o aprimoramento desses serviços. E aqui cabe um elemento bem importante. A lei diz que a ouvidoria também deve receber manifestações de membros da carreira, e isso acontece muito. Muitas vezes alguém está numa situação delicada lá dentro, não vê como correr, não vê para onde correr internamente, sem expor o colega, sem fazer isso virar um processo na corregedoria, mas entende que aquele problema precisa ser solucionado. Eu tive um caso num determinado momento, não vou nem citar a unidade nem nada disso, onde 3 defensoras de uma mesma unidade vieram me procurar com muitos documentos a respeito da atuação de uma colega que elas entendiam que era dramática para os destinatários do serviço, mas que também não queriam prejudicar a colega apresentando a corregedoria. Então, a ouvidoria ela também é esse mecanismo interno de tirar as coisas quando elas não sabem para onde correr, quando ninguém sabe muito bem para onde ir, de buscar a ouvidoria para tentar criar soluções criativas e alternativas para resolver problemas que estão mal parados.
propor aos órgãos competentes a instauração de procedimentos destinados à apuração de responsabilidade administrativa, civil ou criminal, quando for o caso. Estimular a participação do cidadão na identificação de problemas, fiscalização e planejamento dos serviços prestados pela Defensoria Pública do Estado. Propor ao Defensor Público Geral do Estado ou ao Corregedor a adoção de medidas que visem o aprimoramento dos serviços prestados pela Defensoria Pública do Estado. Manter contato permanente com os vários órgãos da Defensoria Pública, estimulando-os a atuar em permanente sintonia com os direitos dos usuários e preservar o sigilo da identidade do denunciante quando solicitado. Isso é um elemento muito importante para a gente ter claro. A transparência do serviço público, ela vale para o servidor público. O destinatário do serviço, ele tem que ser protegido. Então, quando isso, no caso da ouvidoria, essas defensoras, por exemplo, que me procuraram, me pediram sigilo. Ninguém nunca soube quem me levou, como levou, o que levou, mas de que maneira a gente garante que as coisas, se eu tenho receio de falar em meu nome próprio, eu não possa deixar de ter canais para me expressar mesmo assim. E aí, a ouvidoria, isso que eu estava dizendo para vocês, é o órgão superior da Defensoria Pública, conta com uma estrutura de funcionamento mínima. Originalmente, no estado de São Paulo, quando o projeto de lei foi criado, havia votação dessa lista tríplice e a lista tríplice era encaminhada para o governador do estado escolher um dentre os 3 da lista tríplice. Quando a gente tem a reforma da lei federal em 2009, isso muda e sai do governador do estado e vai para que o Conselho Superior da Defensoria escolha. Enquanto modelo, eu vejo que a gente deu um passo atrás no modelo federal, porque a gente passa a deixar a escolha do fiscalizador na mão do fiscalizado. E isso, enquanto modelo democrático, é bastante ruim. Contudo, isso foi o que foi possível avançar nos outros estados, e então foi importante que a gente desse espaço de uma forma ou de outra. Tem um outro elemento muito importante. Quando eu era ouvidora, por exemplo, eu vinha de uma militância específica. Na defensoria, eu tinha que lidar com um monte de outros temas que eu desconhecia. Por exemplo, tema de habitação e urbanismo, eu sabia pouco dessa área. Pessoas com deficiência, eu sabia nada dessa área. Mas elas também estavam na minha atribuição. Como é que eu posso fazer isso sozinho? É muito pouco provável que eu dê conta com a mesma qualidade de todos os elementos. Então, no estado de São Paulo, a ouvidoria conta com um conselho consultivo que ela escolhe, de membros também de fora da carreira e que dão suporte para a ouvidoria durante o seu mandato e que também são os responsáveis por fiscalizar o trabalho da própria ouvidoria, junto com o CONDEP, que é quem monta a lista tríplice. Então, por exemplo, a questão das cotas raciais, que foi o caso que eu citei, eu tinha um conselheiro que era o Silvio Luiz Almeida. Quando eu fui montar o conselho, eu já tinha clareza que a questão de cotas era super importante, mas eu não tinha como para fazer isso da maneira como precisava ser feito, né? Então eu fui buscar um conselheiro que pudesse me ajudar nessa construção. A mesma coisa a questão de pessoas com deficiência. Tinha, por exemplo, durante muito tempo foi a Carla Mausch, que era de uma associação que chama Associação Mais Diferenças. Até entender, por exemplo, que a gramática de Libras não é a mesma gramática de português. Eu não sabia disso. Não adianta você dar um papel escrito para uma pessoa surda que ela não necessariamente vai conseguir ler. Ela não foi necessariamente... É como ser bilíngue, você fazer uma coisa e outra. Depois eu tive no meu conselho o Billy Saga, que era um cadeirante. Então, são pequenos detalhes, mas que a gente faz com que a potência de uma ouvidoria seja muito maior quando a gente tem um conselho que lhe permita dar esse avanço em várias pautas. Hoje eu integro o conselho da ouvidoria na atual gestão do Aldeirão. Tem uma coisa que pode ser muito legal para vocês nesse processo de formação, que é conhecer uma reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública, que acontece aqui, no número 150 da Boa Vista, toda sexta-feira, às 10 horas da manhã. E é aberta. Então vocês podem vir assistir e entender como é que funciona, qual é a dinâmica. Eu garanto que vocês vão saber quem é o ouvidor assim que vocês olharem, porque os espaços, eles repetem os padrões jurídicos e o único que não estará de terno e gravata será o Aldeirão. E
é bacana entender até a importância de alguém com uma outra vestimenta, com uma outra linguagem, com uma outra perspectiva, sentado naquele espaço dentro dessa lógica que a gente está conversando. Não vou ler todos os artigos não, gente, vamos passar, senão a gente não avança. Aqui eu trouxe uma linhazinha do tempo para a gente ter o horizonte só da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né? Então a gente tem isso que a gente está conversando, a Constituição de 88, em 2002 a gente tem a formalização do movimento pela criação da Defensoria, que começou no ano de 2000. Em 2006 é criada a Defensoria Pública de São Paulo e toma posse o primeiro ouvidor externo, que é o William Fernandes. Em 2007 a gente tem o primeiro concurso para a Defensoria Pública, o primeiro ciclo de conferência. Em 2009 a gente já está aí no segundo ciclo de conferências e já no terceiro concurso público. E em 2011 a gente tem a criação dos 500 cargos de defensores, mais a criação do Centro de Atendimento Multidisciplinar, que é outro elemento fundamental no funcionamento da Defensoria Pública. Isso é importante para as provas de outros estados, tá? Por isso que a gente vai falar agora. A ouvidoria externa, como a gente estava falando, nasce aqui em 2006, com a criação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, mas em 2009 ela é ampliada para o país todo com a aprovação da Lei 132 de 2009, que reforma a Lei Orgânica da Defensoria Pública, que é a Lei 80 de 94. A Ouvidoria Geral Externa, ela vem num modelo mais acanhado do que o modelo originalmente pensado pelo movimento social. Ela deixa de ser um órgão da administração superior e se torna um órgão auxiliar. Não tem esse conselho consultivo, que para mim é o principal problema do modelo de ouvidoria externa aprovado na lei federal. E a escolha do mais votado, a escolha de quem vai ser conduzido o ouvidor para exercício de mandato, ela deixa de ser do governador e passa a ser do próprio Conselho Superior. E a lei federal não diz quem é que vai votar a lista tríplice, porque são alguns desafios. Um é quem vai ser ouvidor, o outro é quem vai votar a lista tríplice de ouvidoria. O que a lei federal diz é que vai haver uma lista tríplice votada pela sociedade civil, que vai ser encaminhada para o Conselho Superior para escolha e depois para a Defensoria Pública Geral para nomeação. Agora, quem é que vai votar essa lista tríplice não está claro. E não tinha que estar claro mesmo, porque cada região tem a sua vivência local e a lei precisa dar conta das peculiaridades regionais. Então, cada estado vem criando o seu modelo e a gente pode falar daqui a pouco dos gargalos que já estão postos hoje no país. Desculpa, a gente está embaçadinho aqui, mas acho que já vai... Estou tentando ver se eu consigo. Quando a gente tem, isso já é na Lei 132, que é o modelo federal que está valendo para o país todo. A Defensoria Pública dos Estados compreende um órgão da administração superior, um órgão de atuação, um órgão de execução e o órgão auxiliar, que passa a ser a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública. E o artigo 33 diz que a ouvidoria será dirigida por um ouvidor nomeado dentre os cidadãos maiores de 35 anos que não integrem a carreira da assistência judiciária do Distrito Federal, indicados em lista tríplice pelo Conselho Superior para mandato de 2 anos, permitido uma recondução. Isso porque a lei não alcançou o Distrito Federal, então tem essa peculiaridadezinha que eu quis destacar para vocês terem o cenário inteiro. Eu não sei que prova vocês vão fazer, é bom vocês terem o cenário completo. E também não existe, a lei não alcançou a Defensoria Pública da União. Então hoje a Defensoria Pública da União não está legalmente obrigada à criação da sua ouvidoria externa, mas houve uma grande mobilização social também para que a Defensoria Pública da União desse um passo além e criasse por normativa interna essa ouvidoria externa. E de fato, em 2012, a gente teve a Resolução 59 criando a ouvidoria externa da Defensoria Pública da União, contudo ela ainda não foi implementada. Esse eu não vou ler, tá? São os dispositivos legais que vocês podem olhar com calma um pouquinho depois. Eu só quis deixar tudo para vocês terem com clareza. Esse é o mapa de onde a gente tem a ouvidoria externa hoje já em funcionamento. Eu botei ali no quadrinho de cima que eu não consegui pintar hoje, que é o Rio de Janeiro e o Piauí também já tem ouvidoria externa.
Então hoje o que a gente tem no total são 11 ouvidorias externas em pleno funcionamento em defensorias públicas do país afora. Oi? Não? Tá. Então, vocês veem que isso é algo que começa em 2006 em São Paulo e que nesse período a gente conseguiu avançar de 2009 para cá consideravelmente. Existem algumas peculiaridades. O caso da Paraíba, onde foi feita uma eleição completamente ao arrepio da lei, então lá eles não estão cumprindo a lei, de fato existe um processo de ouvidoria que não respeita a lei 132. A gente teve durante muito tempo a mesma realidade com o estado do Rio de Janeiro, que fazia a grande oposição ao modelo externo de ouvidoria nas defensorias públicas, mas que hoje tem um ouvidor externo, que é o Pedro Strosberg, que é um cara super bacana, com uma história de luta muito legal, e que exerce o mandato de ouvidor externo lá. E durante o período em que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro fazia esse enfrentamento ao modelo externo, chegou a vir do Rio de Janeiro uma ação direta de constitucionalidade, que é a ADI 4608, que está tramitando e que defendia a inconstitucionalidade da ouvidoria externa na Lei Federal das Defensorias Públicas. Eu não sei se com a mudança de contexto da Defensoria Pública do Rio de Janeiro isso muda ou não, mas fato é que essa ADI está tramitando, isso ainda é um risco e ainda está colocado na mesa. E de novo isso entra no cenário que a gente estava dizendo da dificuldade de se fazer o controle do funcionalismo público, sobretudo nas instâncias de justiça. Por outro lado, houve uma grande mobilização para defender o modelo externo de ouvidoria. Nisso, algumas entidades entraram como Amicicuri, que foi o caso do IDDD, da Conectas, do próprio CONDEG, que é o Conselho de Defensores Públicos Gerais, e a Associação de Defensores Públicos do Rio de Janeiro, em 2 momentos, atuou nessa ação. Um como reforçando a perspectiva da ação pela inconstitucionalidade da ouvidoria e, no momento posterior, retirando a sua posição contra a ouvidoria. E houve um fato muito importante no julgamento dessa ADI, que foi o fato a Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem um amicus curiae e a ouvidoria tem um amicus curiae próprio que foi habilitado, ou seja, foi reconhecida de fato a autonomia da ouvidoria para apresentar a sua própria habilitação no processo como órgão autônomo. Então, eu não sei como vai se dar a tramitação dessa ADI, mas é algo que está na mesa para a gente se manter atento e ficar preocupado. O terceiro mecanismo de participação que eu queria destacar para vocês, então a gente falou dos ciclos de conferência e da ouvidoria externa. O terceiro grande mecanismo importante na Defensoria Pública é o momento aberto. O que é o momento aberto? É um espaço garantido em todas as sessões do Conselho Superior, que é essa que eu estou falando para vocês que acontecem às sextas-feiras, onde qualquer pessoa pode se inscrever para falar naquele espaço e o Conselho Superior, que é o órgão deliberativo, vai ter que ouvir o que essa pessoa está dizendo. Não é um espaço para você chegar e falar do seu problema individual, né? Não é um espaço para você falar do seu processo, da sua questão, até para isso tem a ouvidoria. Mas é um espaço para que grandes questões que precisam de atenção institucional possam ser trazidas a debate e as pessoas têm que responder, né? Você está ali para levar. Eu realmente recomendo que vocês se organizem para assistir uma sessão do Conselho Superior, para entender como é que é essa dinâmica, e isso vai ser facilmente compreendido, porque vocês vão visualizar e entender a dinâmica disso. Esse ele tinha um timing de entrar uma coisa na outra, então funcionando. Existe um outro mecanismo que só existe em São Paulo também, mas que caiu um pouco em desuso, que é a possibilidade, regularmente existe um encontro temático da Defensoria Pública, onde você tem um encontro civil e um encontro criminal, onde as teses institucionais são definidas. E existe a possibilidade da sociedade civil também contribuir com a definição dessas teses institucionais a partir do seu acúmulo. Existe uma deliberação de março de 2009, onde diz que os defensores públicos, os núcleos especializados em ouvidoria da Defensoria Pública poderão propor teses relacionadas às atribuições da Defensoria Pública do Estado. E quando a gente diz ouvidoria, não é a própria ouvidoria, mas a ouvidoria como catalisador de propostas de teses institucionais que possam ser encampadas
pela instituição e debatidas e levadas adiante. Isso dos mecanismos, quando a gente pensa nas provas, para as provas nacionais, eu acho que o que é mais importante que vocês compreendam e tenham clareza e leiam todo o material com cuidado é o das ouvidorias externas. Para as provas de São Paulo, é importante dominar todos os mecanismos como parte estruturante desse modelo de instituição. A Lei 80 de 94, que é essa que foi reformada pela 132, ela traz uma novidade, que aí também vale para todas as provas do país, que é a possibilidade de realização de audiências públicas. Isso está no artigo 4º, inciso 22, que são funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras, convocar audiências públicas para discutir matérias relacionadas às funções institucionais. E aqui tem dois exemplos bastante importantes que foram historicamente realizados em São Paulo. Por exemplo, tem a criação de novos cargos. Como é que esses cargos vão ser distribuídos no Estado de São Paulo? Parece importante que haja audiência onde as pessoas possam trazer as suas contribuições e dizer por que tem que ir mais defensor para cá, para lá, por que tem que abrir em determinada região, por que não, quais são os acúmulos, quais são as disputas, para que essa tomada de decisão seja baseada não só na perspectiva da instituição. Então, historicamente, a distribuição de cargos em São Paulo tem sido precedida de audiências públicas para fazer esse debate. Um outro grande exemplo é a política de atendimento a presos provisórios, em que foi feita algumas audiências públicas para esse debate. E aqui, trazendo esse debate que a gente trouxe, de ouvidoria, vale para o país todo, mas entendendo aqui o cenário mais claro de São Paulo. A gente tem a ouvidoria e o conselho externo, ciclos de conferência, um momento aberto e consultas e audiências públicas que têm acontecido no âmbito do Conselho Superior, sobretudo. Um outro elemento que me parece importante vocês conhecerem, não tanto para a prova de vocês, mas para o funcionamento prático, é a Lei de Acesso à Informação. Vocês conhecem? Não? Tá, isso é um instrumento de cidadania bastante importante. A Lei de Acesso à Informação é a Lei 12.527 de 2011, que basicamente diz que toda informação pública é pública. Mas ela dá concretude a isso à medida que ela diz que todo órgão público tem a obrigação de tornar públicas suas informações e ninguém precisa dizer por que quer aquela informação. Basta que você diga, eu quero essa informação, dê formas do órgão de responder e ele tem que tornar essa informação pública. É isso que faz com que a gente possa, por exemplo, saber diversas questões, inclusive remuneração, gratificação, outras coisas dessa ordem, mas também de funcionamento, de como é que está funcionando o concurso, como é que está funcionando o atendimento, como é que essa decisão foi tomada, E eu botei especificamente esse bannerzinho ali embaixo, porque está na lei federal que todos os órgãos públicos têm que ter não só os seus serviços de informação ao cidadão, mas também esse bannerzinho nos seus sites, onde as pessoas podem fazer os seus pedidos online. Eu trouxe aqui um exemplo do site da Defensoria, um pouquinho antigo. Fica ali embaixo o bannerzinho da Lei de Acesso à Informação, onde cada um pode entrar. A premissa da lei é de que nenhuma informação pública pode ser negada, com exceção daquelas expressamente previstas em lei, quando o sigilo é necessário para preservar a intimidade de alguém, com exceção absoluta, já que o interesse público deve sempre prevalecer. Nenhuma formalidade pode ser imposta a quem deseja obter uma informação pública, ou seja, qualquer coisa, todos os procedimentos têm que ser facilitados, e não é necessário apresentar os motivos pelos quais você deseja ter uma determinada informação. E a lei estabelece prazo. As respostas têm que ser dadas num prazo máximo de 20 dias, prorrogados por no máximo mais 10 dias. Isso é um instrumento de cidadania muito importante. Eu botei alguns links aqui para vocês saberem mais, para vocês poderem acompanhar e saber melhor sobre isso. Professor, Oi. Eu tentei acompanhar alguns sites de alguns servidores assim, aleatórios que eu tinha curiosidade, de procuradorias e tal, e eu encontrei vários, tipo assim, alguns não apresentam, de várias procuradorias, até da Defensoria mesmo, eles colocam, me parece que é um salário meio falso que está lá, não é verdadeiro. Né? Tinha uma ação contra um procurador que ele ganhava 49 mil por mês e você entra no
no site lá, eles não colocam o nome dele, falam procurador nesse município ganha R$4.999. Tipo, 10 vezes a menos. Isso é muito grave e as pessoas naturalizam isso nas instituições de justiça com uma disfarçatez muito preocupante. A gente não faz muito tempo que a gente tem a regra do teto constitucional e na verdade o que aconteceu foi que o teto virou piso. Então, eu não sei se vocês viram repercutir na semana passada, sobretudo nos jornais, a questão do desrespeito ao teto no Ministério Público, no Tribunal aqui do Estado de São Paulo. Saiu na Folha, saíram, acho que são 3 matérias, mais um editorial sobre isso. Essas matérias elas estão repercutindo a minha tese de doutorado. Eu fiz esse levantamento, me deu um trabalho homérico. Para conseguir chegar nesses números, eu tive que baixar todas as planilhas, tabelar. Foi um trabalho realmente muito difícil para conseguir ter a segurança. Eu adotei um critério super conservador na minha análise. Então, por exemplo, no caso do Ministério Público do Estado de São Paulo, eu concluo com a base de dados deles que a média de rendimento mensal do Ministério Público do Estado de São Paulo é quase R$47 mil, sem contar 13º e férias. Isso a gente está falando de média, né? Então, de fato, a gente tem muita coisa saindo dessa curva. No caso da Defensoria Pública, isso chegava perto de R$27 mil. Então, e no caso da Defensoria Pública foi mais difícil obter esses dados, porque esses dados estão em PDF, que contraria a Lei de Acesso à Informação, que diz que os dados têm que estar em formato aberto para que as pessoas possam justamente mexer nesses dados. Eu tive que baixar folha de pagamento por folha de pagamento, converter o PDF em Excel para poder começar a trabalhar os dados. No caso do Tribunal de Justiça, isso não foi possível porque eles têm arquivos que não são convertidos, não são passíveis de conversão para formatos abertos. E é feito para que a gente não compreenda. Se você pega ali, são documentos com 20 páginas, com 200 nomes em cada página, com nomes desse tamanho, não estão em ordem alfabética. Não são pesquisáveis, você não consegue dar um Ctrl+F e procurar dentro do documento, são imagens, é feito para que não se compreenda. E existe toda uma dificuldade por trás dessa questão, que é compreender onde as disputas estão colocadas, né? Porque orçamento tem limite, né? A gente não tem orçamento para tudo. De que maneira as escolhas orçamentárias impactam o resultado daquilo que uma instituição tem que fazer ou não tem que fazer. E quando esse recurso acaba, o que eu faço? Quem é que eu vou buscar para complementar meu recurso? O que está implicado na negociação de complementação orçamentária para custeio desse tipo de benefício corporativo? Então existe uma cadeia de preocupações democráticas envolvidas no financiamento desse nível salarial, que comprometem dramaticamente a hipótese de a gente ter mecanismos de participação e controle efetivos. Porque se eu sento numa rodada de negociação para disputar prioridade institucional e do outro lado eu tenho o governador sentado para discutir de que forma ele vai complementar o orçamento com A, B ou C, como é que a gente faz esse equilíbrio de forças, né? Como é que a gente mantém a possibilidade de puxar mais para cá ou de puxar mais para lá diante de esse tipo de escolha. Então isso que você está falando é uma coisa muito grave, de fato. Isso não é sem querer, né? Isso são tomadas de decisão, as pessoas optam. Eu vejo também, por exemplo, alguns concursos que estão para abrir, fala que o salário do defensor naquela referida região, não vou falar o nome, fala que o salário é R$10 mil. Aí eu tive procurando lá, tipo, eles ganham R$35 mil. E aí eles falam isso, tipo assim, para aquele pessoal daquela região que presta concurso, a gente não vai lá. R$10 mil, eu não vou lá. Tem tantos penduricários e não está na folha de pagamento, que eu acessei não está. Então você tem que ficar fuçando para achar. Você vai gostar, dá uma olhada na tese, eu te passo o link também. Tem um capítulo só sobre isso e explicando como eu fiz, quais foram as dificuldades. Eu estava querendo entrar com uma ação contra uma cidadezinha aqui. Tem só um procurador que fez um concurso, eu passei no concurso, mais outros procuradores. E engraçado que não nomeia ninguém. Eles não nomeiam. E aí a gente vai saber que eles ganham todo o ano de sucumbência, vai todo para ele. E por isso que ele está tendo que entrar ninguém.
Tipo, ganha muito dinheiro, muito mesmo. É. E trabalha 6 horas por E dia. só a transparência e o controle social nos permitem fugir desse tipo de gargalo democrático. Né? Porque isso não tem como a gente achar que está tudo bem com essa. Gente, não é tudo bem. Não é tudo bem mesmo. Mas é muito difícil você fazer esse debate e manter a sua saúde. Gente, de conteúdo que eu tinha para trazer para vocês, de mecanismos, era isso. Claro que a gente podia pegar aqui e ficar lendo texto a texto, mas acho que isso não vai levar a gente muito adiante. Então eu ia propor que eu passo para vocês todos os materiais que eu citei, eu compartilho com vocês. E a gente pode conversar sobre aquilo. Tem mais uma questão. Todas. Na lista, na última lista de concurso de aprovados da defensoria, já que essa era a tua Ela está me perguntando se diz. Por mim pode ficar. Acho que agora é uma conversa mais informal, né? pode ser. Tá bom, vamos